Olha, no panteão dos grandes craques tem jogador que brilha pela ambição, né? E tem outros que são pura genialidade. Mas, cara, poucos conseguem ser a mistura perfeita de um talento absurdo com uma simplicidade profunda. Esse era José Leandro de Souza Ferreira. Hoje, a gente vai desvendar a história de um jogador que foi a cara de uma era de ouro, mas que, no fundo, nunca deixou de ser um menino lá de Cabo Frio. Pra gente começar, pensa só nessa frase. Quando Zico e Júnior, dois monstros sagrados do futebol, falam que a qualidade técnica de um companheiro era superior à deles, a gente já sabe que não tá falando de um jogador comum. Uma declaração dessas vinda de quem veio já prepara o terreno para a história de um dos maiores laterais de todos os tempos. Mas assim, para entender o Leandro jogador, a gente precisa primeiro dar um mergulho na história do homem. As origens dele moldaram não apenas a personalidade, mas todo o estilo de jogo. E o ponto-chave é esse aqui, o apelido Peixe Frito. E olha, não era um apelido qualquer não, era a definição da alma dele. Ele levou aquela calma do litoral para dentro da pressão dos estádios lotados. Essa tranquilidade toda, que parecia até uma lombeira, na verdade escondia um raciocínio de elite. A velocidade de pensamento dele era sua maior arma. E o mais fascinante é que o futebol profissional nem era o plano principal dele. A chegada no Flamengo foi quase por acaso. Ele não tinha aquela ambição desesperada que a gente vê em muitos jogadores. Foi fazer um teste só por insistência do primo. E bastaram o quê? 3 treinos curtinhos de 30 minutos para que os olheiros vissem o óbvio. Ali estava um fenômeno, um talento que não precisava ser lapidado, só precisava ser liberado. Agora a gente vai ver como essa estrela relutante virou muito rápido a pedra fundamental do maior time da história do Flamengo. A transição foi assim, imediata. A velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. Em 78, a estreia. Em 79, um feito raríssimo. 2 estaduais no mesmo ano. E aí, em 1980, o salto definitivo, o primeiro Brasileirão do clube. E naquela final histórica contra o Atlético Mineiro, a inteligência tática dele para segurar o ponta Éder Aleixo foi crucial, garantiu o equilíbrio lá atrás que permitiu a vitória por 3-2. E se 1980 foi o grande salto, 1981, 1981 foi o voo para a eternidade. O ano em que o Flamengo e o Leandro junto alcançaram a glória mundial. A campanha da Libertadores de 81 não foi um desfile, tá? Foi uma guerra. O futebol sul-americano daquela época era violento, os campos eram ruins, a arbitragem era conivente, a final contra o Cobreloa do Chile foi o ápice dessa brutalidade toda, com agressão física e um clima totalmente hostil. E é aqui que tem um detalhe tático que muita gente esquece. No jogo decisivo lá em Montevidéu, o time dava todo remendado, cheio de lesão, suspensão, e o Leandro não jogou na lateral. Ele foi adiantado para o meio-campo, para cadenciar o jogo, para segurar a bola e pensar o time. Essa capacidade de se adaptar, no momento de pressão máxima, foi a prova definitiva da inteligência superior dele. E aí a gente chega em Tóquio para a final do Mundial. E o contraste não podia ser maior. De um lado, a fluidez e a técnica do Flamengo, do outro, a força física e o jogo direto do campeão europeu, o Liverpool. Era um verdadeiro choque de filosofias de futebol. O placar no intervalo já dizia tudo. Foi um massacre técnico. E isso num gramado ruim, que em tese favoreceria os ingleses. Mas o Flamengo deu uma aula. E a atuação do Leandro foi descrita como perfeita. Ele simplesmente anulou o ataque do Liverpool e ainda construía as jogadas com uma elegância que era desconcertante. E talvez não exista elogio maior do que o reconhecimento de quem perdeu. O capitão do Liverpool, o Phil Neal, resumiu o impacto daquela vitória. Ele admitiu que o time inglês foi superado por uma forma de jogar futebol que eles nem conheciam. Bom, agora a gente vai passar por um ponto que define o caráter do Leandro, que mostra que os princípios dele eram tão fortes quanto o talento. Aqui, o homem se torna talvez até maior que o jogador. Antes, só um parêntese rápido sobre a icônica seleção de 82. Aquele time que encantou o mundo, mas que não venceu a Copa. Mesmo naquela eliminação dolorosa para a Itália, o Leandro foi eleito por muitos como o melhor lateral direito da competição, o que só consolidou a reputação dele no mundo todo. Essa pergunta está no centro da decisão mais polêmica e definidora da vida do Leandro. Às vésperas da Copa do Mundo de 1986, ele se viu diante de um dilema que colocava a carreira e os valores dele em lados completamente opostos. E os fatos são esses aqui.
Depois de uma escapada da concentração com o Renato Gaúcho, o técnico Tele Santana decidiu cortar só o Renato. O Leandro considerou a punição injusta, afinal de contas, os dois cometeram o mesmo erro. Se a gente somar isso às dores crônicas que ele já sentia no joelho, a lealdade ao amigo foi o catalisador para uma decisão que o corpo dele talvez já estivesse pedindo. Ele abriu mão da Copa do Mundo. E nesta parte final, a gente vai ver como Leandro se reinventou para conseguir prolongar a carreira e, fazendo isso, cimentou ainda mais o legado dele como um ídolo completo. A guanartrose severa nos joelhos tornou impossível para ele continuar com aquelas arrancadas na lateral. Então o que ele fez? Recuou, virou zagueiro. E essa transição que foi meio forçada revelou outra camada da genialidade dele. Como zagueiro, ele não precisava da velocidade, mas sim da leitura de jogo, da antecipação. Ele jogava com a mente e transformou a saída de bola do time. A lista de títulos dele resume essa grandeza e essa versatilidade. Ele foi campeão em diferentes funções, em 1981 na Libertadores, jogando de meia, como a gente viu, e o último grande título nacional dele, a Copa União de 87, foi erguido com ele usando a braçadeira de capitão e atuando como zagueiro, o pilar de serenidade daquele time. A aposentadoria dele veio cedo, com só 31 anos. Foi o fim da luta contra a dor. Mas as escolhas que ele fez solidificaram o legado. Um homem de um clube só, que recusou propostas milionárias da Europa para ficar perto das suas raízes. E depois do futebol, ele cumpriu a promessa que sempre fez. Voltou para Cabo Frio para viver longe dos holofotes. E essa é a reflexão final. A carreira do Leandro é a história de um paradoxo perfeito. Um gênio que tinha o talento para conquistar o mundo inteiro, mas que encontrou a maior riqueza na simplicidade das suas origens. Um ídolo que provou que, às vezes, a maior vitória que existe é a gente se manter fiel a quem a gente é.